Olá, aos integrantes da banca avaliadora, gostaríamos de apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso como requisito para a obtenção do título de licenciatura em Letras pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, sob a orientação do professor Douglas Vidal Santiago. Nós somos o grupo 3 da sala 5 do TCC 440 e nós iremos apresentar a nossa pesquisa sobre a educomunicação, tendo como foco principal a educomunicação como um recurso que pode ser utilizado para desenvolver nos estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio as habilidades de pensar de forma crítica e interpretar textos midiáticos. Olá, meu nome é Amélia, eu faço curso de licenciatura em Letras pela Univesp, Polo Bastos, São Paulo. Olá, meu nome é Caroline, eu sou estudante de licenciatura em Letras pela Univesp, do Polo de Guarulhos, São Paulo. Olá, meu nome é Cássia Maria, também sou licencianda em Letras aqui na Univesp e sou do Polo de Cachoeira Paulista. Olá, meu nome é Jéssica Moraes, faço curso de licenciatura em Letras pela Univesp, no Polo Unicel, Inácio Monteiro, São Paulo. Oi, eu sou José Hilton, aluno de licenciatura de Letras do Polo de José Bonifácio, Univesp. Meu nome é Marisa Perpétua Pucharelli, faço licenciatura em Letras do Polo de José Bonifácio, São Paulo, Univesp. Meu nome é Monalise Nogueira, sou licencianda em Letras do Polo Unicel Inácio Monteiro, aqui em São Paulo. Dito isto, esse projeto de pesquisa se propõe a explorar a intersecção entre educomunicação, interpretação de textos midiáticos e formação do pensamento crítico, com o intuito de analisar como estratégias educacionais podem, por meio de uma abordagem multidisciplinar, ser eficazes na promoção de uma relação mais consciente e crítica com a mídia. A nossa equipe de pesquisa buscou autores como Jesus Martim Barbeiro, Paulo Freire, Douglas Kellner, Mário Kaplun e Ismar de Oliveira Soares para embasar teoricamente a nossa investigação. Este projeto de pesquisa teve como objetivo geral analisar os principais desafios relacionados ao uso da educomunicação no processo pedagógico, tanto para a fluência quanto para o letramento de textos midiáticos na sala de aula, bem como a formação do pensamento crítico dos estudantes de ensino fundamental, quais são as principais causas das dificuldades de interpretação e uso da tecnologia na sala de aula. Como objetivo específico, a gente teve de investigar o impacto da educomunicação na formação dos alunos, no que tange à criação do senso crítico, investigar como a educomunicação pode ser usada para auxiliar os professores e alunos na construção de habilidades relacionadas à interpretação de texto, também a avaliar o papel da mídia na formação de opinião e atitudes dos alunos e analisar como a educomunicação pode ser utilizada como ferramenta pedagógica, bem como avaliar a eficácia de tal metodologia na melhoria das habilidades de interpretação, comunicação, expressão, tanto oral quanto escrita dos estudantes. Os autores deste projeto, sua vivência cotidiana como docentes, observaram nos estudantes dificuldades relacionadas à interpretação de textos, no que tange à averiguação da veracidade das informações e à formação de uma opinião crítica frente a textos midiáticos. Assim, surgiu a motivação para a realização desta pesquisa, que busca entender o fenômeno, qual seja a origem das principais dificuldades encontradas pelos estudantes e maneiras para superá-las. Este projeto se justifica devido ao desafio que o cenário educacional contemporâneo enfrenta, que é o de preparar os estudantes do ensino fundamental não apenas para absorver informações, mas também para desenvolver o pensamento crítico. Sobre a história da educomunicação no Brasil, podemos dizer que é uma área muito recente. Apesar de ter origem em território americano, o termo educomunicação se estabeleceu aqui no Brasil por fim dos anos 90, através das pesquisas realizadas pelo Núcleo de Comunicação e Educação na Universidade de São Paulo, a USP, que foi feitas pelo pesquisador, jornalista e doutor da educomunicação, Ismar de Oliveira. Ismar ficou conhecido pela sua vasta contribuição na área da educomunicação. Ele distingue como uma forma de diálogo aberto, como uma forma de metodologia de ensino e aprendizagem e convivência. Para ele, a relação dialógica vai além da tecnologia adotada. Nos dias atuais, nós vemos que nós temos uma geração totalmente antenada e plugada na internet. Com poucos anos de idade, as crianças hoje em dia já têm um celular na mão e elas já sabem utilizar muitas das vezes melhor do que um adulto. Elas acessam jogos, Facebook, YouTube, já fazem postagens. Tudo isso só foi possível
com acesso às tecnologias, por volta do século XVIII, e também das mídias sociais. Porém, com todo esse avanço tecnológico, também veio o excesso de informação. Hoje, deixamos de ser meros consumidores e viramos criadores de conteúdo. Com isso, podemos estar gerando informações verídicas, mas, ao mesmo tempo, propagando aí os famosos fake news. Para que isso não aconteça, nós temos que se educar, principalmente no termos de mídia. Por isso, na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, prevê no ensino da educação midiática no final do ensino fundamental e médio. Em janeiro de 2023, foi assinada a Lei 14.533 sobre a política brasileira de educação digital nas escolas. Essa nova lei pretende desenvolver competências dos alunos de educação básica para uma atuação responsável na sociedade conectada e nos ambientes digitais. Nosso artigo usou como base a proposta feita pelo Dr. Ismar de Oliveira Soares em seu trabalho intitulado como Educação e Formação dos Professores, pois as informações foram as mais atualizadas que nós encontramos. O ponto de reflexão que nós trouxemos aqui nesse trabalho segue um campo de investigação sobre a razão técnica e instrumentalista e de aprendizagens que fundamentam o uso da educomunicação nos ambientes escolares. Buscamos analisar, a mediação tecnológica dentro desses espaços, procuramos também nesse contexto olhar as problemáticas. Martim Barbeiro enfatiza que a comunicação é uma prática social complexa que molda e é moldada pelas dinâmicas culturais, econômicas, políticas de uma sociedade. Buscamos entender como essas práticas comunicativas se entrelaçam com a vida cotidiana das pessoas e dos estudantes em geral. A teoria midiática de Martim Barbeiro diz que a ideia de que a mídia não é apenas um reflexo da sociedade, mas ela desempenha um papel ativo na construção de uma realidade social. Ele argumenta, inclusive, que a mídia está ligada às práticas sociais e culturais dessa nova sociedade. Acreditamos que o impacto dessas ferramentas no processo de aprendizagem é inegável e que vai transformando as dinâmicas da sala de aula e proporcionando oportunidades únicas para o desenvolvimento dos nossos estudantes. Precisamos falar também da formação do docente na atualidade. Acreditamos que essa formação ela precisa estar alinhada às tecnologias para garantir que a educação, que esses profissionais da educação estejam preparados para enfrentar os desafios e explorar plenamente as potencialidades que o uso adequado das tecnologias pode proporcionar. Acreditamos, então, que a formação docente deve abraçar todo esse novo paradigma, capacitando os educadores a interagir com as tecnologias de maneira eficaz e em seus métodos pedagógicos. Isso não se trata apenas de ter o conhecimento básico. O docente precisa se aprofundar e ter conhecimentos relacionados a essa tecnologia. Já no que concerne aos desafios da formação do docente para uma nova sociedade, nós acreditamos que os cursos que hoje são ofertados, principalmente aqui no nosso país, eles não abrangem profundamente o ensino do uso das tecnologias de forma correta. Olhando por esse sentido, a gente acredita que a educomunicação pode ser uma perspectiva de formativa e competência necessária para enfrentar os desafios contemporâneos, pois ela busca formar profissionais críticos, criativos e comprometidos com as causas sociais e a cidadania, o que vai de acordo com a BNCC. Segundo o professor Ismar, a educomunicação pode contribuir para a formação dos profissionais capazes de lidar com as mudanças no mundo do trabalho e de atuar de forma crítica e transformadora na sociedade. A base da formação docente está entre a teoria e a prática. Não poderíamos deixar de frisar que a sala de aula é um terreno fértil para a experimentação e a reflexão desses docentes. Cada dia de ensino é uma oportunidade para aprender, adaptar e evoluir. Educadores são confrontados com a tarefa de preparar os alunos não apenas para o presente, mas também para o futuro, e precisam estar bem preparados. O uso das tecnologias oferece muitas oportunidades e benefícios aos estudantes em sala de aula. No entanto, sabemos que, infelizmente, esses benefícios não contemplam a todos os estudantes. Se, por um lado, nós temos os recursos disponíveis, nos deparamos com a falta do profissional qualificado. E quando há um profissional, aí já não existe o recurso. O nosso trabalho procurou focar no desenvolvimento dos textos, vinculando ao aparato tecnológico dentro da sala de aula. A maioria das práticas hoje que a gente vê sobre o estudo do texto e a leitura, elas são desenvolvidas principalmente pelo componente de língua portuguesa, embora a leitura perpasse por todos os componentes curriculares e auxiliem todos os componentes. A finalidade da integração entre esses componentes é possibilitar os estudantes participar de práticas de linguagem diversificadas que lhe permitam ampliar suas capacidades expressivas
expressivas e manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas linguagens em continuidade às experiências vividas. Essa citação a gente tirou lá do BNCC e ela tem total coerência com o que o nosso trabalho busca mostrar. A educomunicação pode colaborar, então, com esse trabalho aí, com os textos dentro do componente tanto de língua portuguesa, quanto todos os componentes de linguagens. Geraldi argumenta que o ensino tradicional da gramática baseado em regras e estruturas isoladas deve ser substituído por uma abordagem que priorize a produção, a interpretação e a análise dos textos completos. Ele defende que os alunos devem ser ensinados a compreender a função social e a função comunicativa da linguagem e utilizar da escrita de maneira mais eficaz, principalmente nos contextos reais. O autor também enfatiza a importância de considerar o contexto social e cultural dos alunos ao ensinar uma língua, no caso, a língua escrita. Nesse sentido, a educomunicação pode contribuir com todo esse processo. Entendemos que a educomunicação pode contribuir para o processo de evolução e desenvolvimento das habilidades, uma vez que, usando as mídias, o sujeito é capaz de aprimorar e exercer tais habilidades. Essa equipe acredita que a educomunicação na escola deve ser uma prática pedagógica que visa a formação do sujeito crítico e participativo, capaz de utilizar as mídias e tecnologias de forma consciente e criativa. Dentro do componente curricular língua portuguesa, como orienta a BNCC, a prioridade maior é sempre relacionar os textos e nos seus contextos de produção e desenvolvimento de habilidades e o uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escrita, escuta, produção de textos em várias mídias e semiose. Dentro dessa perspectiva, acreditamos que o componente curricular de língua portuguesa seja um elemento primordial para o trabalho com estudantes usando a mídia. A língua inglesa também potencializa as possibilidades de participação e circulação que aproximam e entrelaçam diferentes linguagens, seja ela verbal, visual, corporal ou audiovisual. É um processo de significação e contextualização. Se olharmos para a língua, concebendo como a construção social, o sujeito ele interpreta, reinventa os sentidos, criando formas de identificar e expressar as ideias, e sentimentos também. Já o componente curricular de arte, dentro da perspectiva da BNCC, atua e contribui para o desenvolvimento da autonomia reflexiva, criativa e expressiva dos estudantes, por meio de conexão entre o pensamento e sensibilidade. Por exemplo, olhar para todo o produto visual e peças que podem ser, muitas das vezes, uma publicidade ou não, a divulgação de atividades acadêmicas, manifestações ou eventos artísticos produzidos pelos próprios estudantes, faz com que eles possam entender que há uma relação entre a mídia ou mensagem ou um consumo e política, aumentando sua capacidade de análise sobre o que consomem no mundo digital. O projeto ele foi conduzido como um estudo exploratório, por meio de uma pesquisa bibliográfica com o nosso tema. E o método escolhido pelo grupo foi analisar os autores de publicações que são renomados e estudiosos no tema, a fim de fazer uma leitura interpretativa e parcial, visando a chegar a novas conclusões e releituras sobre a temática. Além disso, também produzir um conteúdo inovador a ser compartilhado com a comunidade acadêmica, com todos aqueles que se interessarem pelo estudo. A revisão bibliográfica ela desempenha um papel fundamental na pesquisa acadêmica, permite a compreensão mais profunda do contexto teórico das pesquisas já realizadas na área. Assim, a metodologia de revisão bibliográfica adotou uma abordagem sistemática e rigorosa para a coleta, seleção e também a análise da literatura relevante. Conforme o Gil, 2004, que é um autor sobre metodologia, ele diz que a revisão bibliográfica deve ser conduzida de uma maneira criteriosa, seguindo as etapas bem definidas. Primeiro, a gente delimitou o tema de pesquisa, os critérios da busca, as palavras-chave e também as bases de dados que serem consultadas. Depois nós fomos para a parte de análise de dados. E a análise dos estudos selecionados é uma etapa na qual os pesquisadores identificam os padrões, as tendências, as lacunas na literatura, e isso envolvia também a categorização e a síntese das informações relevantes. Por fim, na nossa metodologia de revisão bibliográfica, nós incluímos a elaboração de um documento que apresentava as principais descobertas, os conceitos, os debates encontrados na literatura revisada já existente. Assim, o nosso projeto se utilizou da análise de livros, artigos científicos, teses, revistas, periódicos e outras coisas, como vídeos que são mais atuais, para poder reunir literatura, conhecer, analisar, interpretar de forma inovadora e participativa os conteúdos científicos sobre o tema em questão.
Esse trabalho se propôs a investigar o uso da educomunicação como ferramenta pedagógica para avançar o aprendizado dos alunos. Em consenso, a análise prévia de toda a discussão teórica aqui relatada, a bibliografia mostrou que o uso da tecnologia atua como ferramenta para a evolução da aprendizagem, embora alguns ajustes precisam ser feitos. O professor consiga trabalhar com todo o potencial que ela traz enquanto recurso pedagógico. A prática deveria ser ampliada também para o ensino médio. Percebe-se que o tema ainda é um pouco difundido entre os próprios docentes, que enfrentam a falta de especialização e a ausência de recursos tecnológicos. Com os meios de comunicação se multiplicando a cada dia, isso pode facilitar aos estudantes no seu ensino e aprendizagem. A tendência é que cada nova geração de estudantes se modifique toda a estrutura educacional, enfim, possa criar a necessidade de termos docente mais capacitado para o trabalho pedagógico, de forma eficiente e dinâmica, alinhada a muitas ferramentas digitais. Nosso trabalho se desenvolveu visando um caminho para formar e capacitar os indivíduos a se tornar sujeitos autônomos e críticos em sua relação com a mídia. Também pode ser uma ferramenta pedagógica valiosa para os docentes e discentes na construção de habilidades de interpretação de texto, como no desenvolvimento da comunicação e expressão dos discentes. E para finalizar, concluímos com Paulo Freire, que a educomunicação é uma, abre aspas, proposta dialógica e emancipatória, construir um itinerário de busca por conhecimento crítico. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, e a leitura crítica dos meios de comunicação precede a produção de conteúdo contra-hegemônico, fecha aspas. Nós estamos chegando ao final do nosso vídeo. Agradecemos a todos e a todas pela atenção até aqui. Essas são as referências.